importante nessa vida é a fé. E os amigos da Vivência sabem disso. Pode contar com eles. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao seu Jornal da Litoral. Hoje são 26 de junho de 2024 e já convidando você para interagir conosco através das nossas redes sociais. É só você acessar @TV Litoral RN no nosso Instagram e também o nosso canal no YouTube, @TV Litoral RN, para você também curtir todas as nossas postagens e também se inscrever em nosso canal. Desde já vamos começar o nosso programa de hoje trazendo para você as notícias da área da segurança. Vamos começar a falar sobre a questão da segurança internacional. Em uma derrota para o governo, a Suprema Corte de Israel decidiu que os ortodoxos devem se alistar no exército. O grupo religioso que se dedica aos estudos, recebeu a isenção do alistamento obrigatório na fundação do Estado de Israel. A Suprema Corte de Israel decidiu nesta terça-feira que os estudantes ultra-ortodoxos das escolas talmúdicas, até agora isentos de obrigações militares, devem se alistar no exército, uma derrota para o governo de Benjamin Netanyahu. O tribunal decidiu sobre esta questão delicada em um momento em que o exército israelense está em guerra com o movimento palestino Hamas em Gaza há mais de 8 meses e teme uma nova frente na fronteira com o Líbano. O texto da decisão explica que, na ausência de uma regulamentação adequada, o executivo não tem poder para ordenar a não aplicação da lei do serviço militar aos estudantes das escolas talmúdicas. O serviço militar é obrigatório em Israel para homens e mulheres, mas judeus ultra-ortodoxos podem evitá-lo para se dedicarem ao estudo dos textos sagrados, uma isenção estabelecida por Davi Ben-Gurion, fundador do Estado de Israel, em 1948. A decisão foi anunciada depois do parlamento relançar um projeto de lei para o alistamento progressivo dos ultra-ortodoxos nas Forças Armadas, um texto que críticos consideram não responder às necessidades do exército israelense. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu governa graças a uma aliança com os partidos ultra-ortodoxos que representam um grupo que vive isolado, regido por interpretações muito rigorosas dos costumes judaicos e que constitui cerca de 13% da população. E homens armados mataram 7 pessoas na noite desta terça-feira em uma casa na região de Melinde. A segunda maior cidade da Colômbia, a polícia ofereceu uma recompensa equivalente a R$65 mil por informações sobre os criminosos. A polícia colombiana realiza investigações no local onde 7 pessoas foram mortas no município de Rio Negro, no noroeste do país. O crime levou à convocação de um conselho de segurança extraordinário pelo prefeito local. O coronel Carlos Andrés Martínez Romero, comandante da polícia do departamento de Antioquia, detalhou que o massacre aconteceu quando 10 indivíduos armados invadiram uma casa em uma área conhecida como Cabeceiras, a quase 20 quilômetros de Medellín. A polícia ofereceu uma recompensa equivalente a $12 mil, ou R$65 mil, por informações sobre os criminosos. As autoridades não divulgaram informações sobre a identidade ou idade das vítimas. Desde o início do ano, vários líderes do narcotráfico foram detidos em Rio Negro e suas imediações. Segundo a organização independente Mesa de Direitos Humanos del Oriente de Antioquia, vários grupos de narcotraficantes estão presentes na região, incluindo o Clã del Golfo, o mais influente do país.
Pelo menos 5 pessoas morreram e 31 ficaram feridas nesta terça-feira, dia 24, no Quênia, durante protestos contra um projeto de aumento de impostos que resultaram em confrontos na capital, Nairobi, quando manifestantes invadiram a sede do parlamento. A tensão explodiu nesta terça-feira no centro financeiro da capital do Quênia, onde ocorria a terceira manifestação em 8 dias do movimento Occupy Parliament. O movimento se opõe a um projeto de orçamento para 2024-2025 que prevê a instituição de novos impostos. Várias pessoas morreram ou ficaram feridas nos confrontos com a polícia em Nairobi. Um grupo de manifestantes invadiu o parlamento do país africano. Os protestos também tomaram as ruas de Eldoret, localizada a 300 quilômetros ao norte da capital. Estamos aqui hoje para proteger os interesses dos nossos filhos, da geração atual e da geração futura. Queremos que a lei financeira seja totalmente eliminada. Se eles aprovarem esta lei, haverá manifestações todos os dias até que o governo se responsabilize pelos nossos impostos. Só queremos que eles sejam responsabilizados. O movimento Occupy Parliament surgiu nas redes sociais após a apresentação em 13 de junho do projeto de orçamento, que inclui, entre outros impostos, um IVA de 16% sobre o pão e uma taxa anual de 2,5% para veículos particulares. Inicialmente liderado pela geração Z, pessoas nascidas após 1997, o movimento se transformou em um protesto mais amplo contra a política do presidente William Ruto, que se mostrou disposto a dialogar. O Quênia, uma nação do leste da África com cerca de 52 milhões de habitantes, é um motor econômico na região. No entanto, o país registrou uma inflação de 5,1% ao ano em maio, com aumentos nos preços de alimentos e combustíveis. E, em média, 1 ou 2 crianças têm pernas amputadas na faixa de Gaza. O grande problema é que, muitas das vezes, isto acontece sem anestesia. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina afirmou nesta terça-feira que, em média, 10 crianças perdem uma ou as 2 pernas todos os dias na faixa de Gaza desde o início da guerra. O número é calculado com base em informações no Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, e não inclui crianças que perdem um braço ou uma mão. A maioria das amputações na região tem sido realizada em condições consideradas horríveis e, em alguns casos, sem anestesia. A faixa de Gaza está sob bombardeio constante e operações terrestres do exército israelense em retaliação ao ataque do Hamas de 7 de outubro. A ONG Save the Children estima que até 21 mil crianças estão desaparecidas, seja porque estão sob escombros, enterradas em sepulturas não identificadas ou porque perderam contato com a família e entes queridos. A agência da ONU, que desempenha um papel crucial na ajuda às pessoas na faixa de Gaza, sofreu um corte significativo no financiamento depois que Israel acusou alguns funcionários de envolvimento no ataque do Hamas. E a gente fica aí na torcida para que esta guerra acabe o mais rápido possível, para que inocentes, como nesse caso crianças, tenham que pagar com a própria vida e muitas das vezes ficar aí à mercê de um sofrimento. Começou nesta quarta-feira na Rússia o julgamento do jornalista americano Evan, acusado de espionagem. O profissional se tornou o primeiro jornalista ocidental desde o período soviético a ser acusado de espionagem na Rússia. O jornalista americano Ivan Gershkovich, detido na Rússia há 15 meses por acusações de espionagem que ele nega, compareceu nesta quarta-feira a um tribunal de Ekaterimburgo para o primeiro dia de seu julgamento. A justiça russa nunca detalhou as acusações contra o jornalista do Wall Street Journal. Gershkovich, de 32 anos, foi detido em março de 2023 pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia e se tornou o primeiro jornalista ocidental, desde o período soviético, acusado de espionagem no país. A imprensa credenciada teve um rápido acesso ao tribunal antes do início do julgamento, que acontece com portas fechadas.
Uma porta-voz do tribunal informou que a próxima audiência acontecerá em 13 de agosto e que a imprensa não será autorizada a filmar o jornalista novamente, antes do anúncio do veredito, em uma data que ainda não foi determinada. A Embaixada dos Estados Unidos em Moscou afirmou que seus representantes conseguiram acompanhar parte da audiência desta quarta-feira e denunciou que as autoridades russas não apresentaram nenhuma evidência que corrobore as acusações, reafirmando que o jornalista foi detido ilegalmente e utilizado como moeda de troca pela Rússia para alcançar objetivos políticos. Gershkovich, que trabalhou para a AFP em Moscou entre 2020 e 2021, pode ser condenado a até 20 anos de prisão. Foi acusado de obter informações confidenciais em nome da CIA sobre um dos principais fabricantes de armas do país, o grupo Ural Vagonzavod. O jornalista, o Wall Street Journal e seus parentes rejeitam as acusações, assim como o governo dos Estados Unidos, que acredita que a Rússia criou um caso do zero para trocar o jornalista por vários russos detidos em países ocidentais. E o australiano Julian Assange se declarou culpado em um tribunal das Ilhas Marianas do Norte, após fechar um acordo que deverá libertá-lo depois de anos de uma saga judicial. O Wikileaks anunciou que seu fundador viajará nas próximas horas para Canberra, capital da Austrália. Julian Assange, liberado de uma prisão no Reino Unido, se declarou culpado nesta quarta-feira, noite de terça-feira em Brasília, em um tribunal americano como parte de um acordo anunciado na véspera. O editor ativista desembarcou em Saipan, nas Ilhas Marianas, território americano no Pacífico. No tribunal, o fundador do Wikileaks se disse culpado da informação e brincou com o juiz, dizendo que sua satisfação com o acordo depende do resultado da audiência. Assange, processado pelas autoridades americanas por ter revelado centenas de milhares de documentos confidenciais, admitiu sua responsabilidade em uma conspiração para obter e revelar informações relativas à defesa nacional. Ele pode ser condenado a 62 meses de prisão, mas por já ter cumprido esse período de prisão preventiva em Londres, a expectativa é que possa seguir em liberdade para a Austrália, para onde deve viajar ainda nesta quarta-feira. O acordo encerra uma saga de quase 14 anos, que inclui 7 anos de confinamento na Embaixada do Equador em Londres. Alvo de 18 acusações, Assange enfrentava o risco de ser condenado a 175 anos de prisão com base na lei de espionagem. E um trabalhador teve sua moto tomada de assalto e a polícia militar conseguiu recuperar o veículo. O repórter Everton Medino nos traz mais informações. Noite de terça-feira, nossa equipe de reportagem estamos na Plantão Zona Norte, onde um trabalhador teve o seu bem de trabalho, que ele usa para trabalhar, tomado de assalto pelos criminosos, em Nossa Senhora da Apresentação, Zona Norte de Natal. E ele, abalado, vai falar com a nossa equipe de reportagem. Realmente é muito difícil, né? Porque a gente trabalha tanto para conquistar um bem material. Eu sei que não é uma coisa que a gente tem que ter de tão importante, né? Mas o que a gente se revolta, pô, é a facilidade que os bandidos vêm de chegar e tomar seu veículo, pô. Você fica atado assim, sem saber o que fazer. Uma coisa que você compra tão caro, uma coisa tão cara que você compra para o seu trabalho e é levado pelos criminosos, assim, bem fácil, né? Vamos dizer assim. Exatamente. É um absurdo isso. Mas graças a Deus eu entrei em contato com a polícia e passei os dados do veículo e eles conseguiram recuperá-la. Graças a Deus eles recuperou, mas assim, mesmo assim já fica no prejuízo, né? Porque levaram o meu celular, levaram o iPhone da minha esposa e levaram os documentos dela. A gente recupera o veículo, é um baque menor, né? Mas infelizmente o prejuízo ainda fica, né? Fora o constrangimento, que a gente chega a ser abordado por um bandido assim, dá um ar de revolta na gente, querendo até mesmo reagir, né? Mas graças a Deus eu não cheguei a esse ponto. Você paga um imposto caríssimo, mas às vezes não tem melhoria de nada, né, para o natalense, né? Não, com relação a imposto a gente sempre pagou, né?
Desde quando a gente começa a trabalhar, né? A gente já vê os descasos aí. Pagando imposto, mas a gente não vê nenhum retorno. Moto que foi tomada de assalto pelos criminosos na zona norte de Natal, bairro Nossa Senhora da Apresentação. Com belíssimo trabalho da Polícia Militar, que não brinca em serviço. Conseguiu recuperar a moto do trabalhador, como você vê ele falando com a nossa equipe de reportagem, e você vê um pouco ele feliz, porque aqui é o seu bem de trabalho que ele comprou com o esforço. Mas, infelizmente, sempre tem os criminosos que vêm para tomar e a Polícia Militar para recuperar. Como você vê, a moto é uma CG, né, 125, que foi recuperado pela Polícia Militar do 4º Batalhão. Com as imagens de Josivan de Melo, Everton Medino, para a TV Litoral. E na noite desta terça-feira, dia 25, a filha de um policial militar sofreu uma tentativa de estupro na Grande Natal. O policial, pai da pré-adolescente, falou com a nossa reportagem. Filha de um policial militar teve tentativa de estupro ali na Avenida Litorânea, já próximo à praia. E o comando, o pai da vítima, vai falar com a nossa equipe de reportagem. Comando, muito boa noite. O senhor estava de serviço, trabalhando, e soube que teve uma tentativa de estupro com sua filha. Muito boa noite. Como é que foi? Boa noite a todos que fazem esse programa aí, excelente. Infelizmente, de serviço, tive uma tristeza de informação da minha ex-esposa, informando por meio de telefone, dizendo que a nossa filha teve uma tentativa de estupro. Ela se encontrava no comércio dela, Litorânea, Ridinha, e infelizmente o rapaz, um sem futuro, chegou, pediu um bauru, olhando para o seio da minha filha de 12 anos e fazendo atos obscenos, entendeu? E perguntando por outra minha filha que se encontrava lá. Então, automaticamente, infelizmente, a minha filha só disse para a mãe quando ele saiu. Ao sair, a mãe dela ligou para mim, me desloquei para aqui, para a Zona Norte, que eu sou da área 1. Passei pelo rádio, várias viaturas do 4º Batalhão, desde já, obrigado, 4º Batalhão, e fizemos o cerco, mas infelizmente ele não se encontrava mais na Ridinha. Agora vamos ficar em campo, vim aqui na delegacia fazer minha parte, como todo pai tem que fazer, uma documentação, e vamos ficar em campo, que eu estou sabendo o local e tudo, onde ele mora. É como diz a história, como você falou, eu vou atrás dele, eu vou conversar com ele, já prestei queixa, vamos para fazer meus normais sobre a lei, e vamos ver a situação que ele vai ficar. Só posso dizer isso. Você viu aí, o comando falou com a nossa equipe de reportagem na noite desta terça-feira, onde ele estava de serviço e soube que teve uma tentativa de estupro com a sua filha. Com as imagens de Josivan de Melo, Everton Medino. Ainda bem que este caso teve um final feliz. Mas a gente também orienta você que é pai, que é mãe, que está nos assistindo agora, que procure cuidar melhor dos seus filhos, principalmente filha, né, menor de idade, porque indivíduos como estes aí, estupradores, andam à solta procurando fazer a desgraça na vida alheia, né? E você sabe que, infelizmente, a nossa justiça ela ainda é muito fraca para punir monstros como esses que andam à solta por aí. O Jornal da Litoral vai rapidinho para um intervalo comercial e na volta você confere outras notícias do Rio Grande do Norte, do Brasil e também do mundo. Não saia daí. DataVero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente DataVero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto DataVero. Pesquisa de verdade. E aí, quer um gole? Não.
Nananina. Não! Beber e dirigir merece uma resposta seca. Não. As chuvas chegaram e com elas é preciso atenção redobrada no trânsito. Por isso, faça a revisão dos freios, limpadores e faróis do veículo para melhorar a visibilidade. E verifique se os pneus estão bem conservados. Reduza a velocidade e mantenha a distância do veículo da frente. E não se esqueça de utilizar a seta com antecedência e de ter atenção com os pedestres nas faixas. Com as chuvas, é preciso precaução. Dirija com atenção. Detran. Hoje, queremos enfatizar a extrema importância do treinamento de segurança do trabalho na área de limpeza. Este é um procedimento não apenas indispensável, mas também obrigatório para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos. A segurança no trabalho é um direito fundamental e um dever de cada profissional. O treinamento específico para a limpeza previne acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, protegendo a saúde e a integridade física dos colaboradores. Os benefícios são claros: redução drástica dos acidentes de trabalho, prevenção de doenças relacionadas, a exposição a agentes químicos e biológicos e uma melhoria significativa na qualidade do ambiente de trabalho. TV Litoral. O Nordeste passa por aqui. TV Litoral. O Nordeste passa por aqui. Tio, não atende não. Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó. Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver. Sou eu que vou ter que socorrer o garoto. Não atende não. Moço, eu sou a mãe dele. Por favor, não atende. No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Datavero. Um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente Datavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto Datavero. Pesquisa de verdade. Respeitar a faixa é simples. Quem dirige para, o pedestre usa. Olha só, ele para, ela dá o sinal de vida e usa. Boa, colega. Ela para, ele segura no pulso da netinha, que gracinha, e usa. Eles param, elas e o totó usam. Já ele para e depois usa. E ela usa e depois para. Às vezes você é quem para, às vezes você é quem usa. Em todas as vezes, respeite a faixa. Detran com você na direção certa. E aí, quer um gole? Não. Não, não. 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 Nananina. Não! Beber e dirigir merece uma resposta seca. Não. TV Litoral. O Nordeste passa por aqui. Por maioria dos votos, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu nesta terça-feira, dia 25, descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. O julgamento foi concluído após 9 anos de sucessivas suspensões. Os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria nesta terça-feira para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal, em um julgamento iniciado em 2015 e que divide a população. Com a decisão, o porte de maconha continua como comportamento ilícito, ou seja, permanece proibido fumar a droga em público, mas as punições definidas contra os usuários passam a ter natureza administrativa e não criminal. De acordo com matéria da Agência Brasil, a Corte deixou para a sessão de quarta-feira a definição sobre a quantidade de maconha que deve caracterizar o uso pessoal e diferenciar usuários e traficantes. Pelos votos já proferidos, a medida deve ficar entre 25 e 60 gramas.
A lei deixou de prever a pena de prisão, mas manteve a criminalização. Assim, usuários de drogas ainda são alvos de inquérito policial e processos judiciais que buscam o cumprimento de penas alternativas. A maioria dos ministros decidiu manter a validade da lei, mas entendeu que as punições previstas contra usuários não possuem natureza criminal. O assunto causa controvérsia. Organizações conservadoras se opõem à descriminalização das drogas e uma iniciativa contrária à decisão do Supremo avança no Congresso. O Senado, de maioria conservadora, aprovou em abril uma proposta de emenda à Constituição para incluir o crime de porte e posse de drogas, independentemente da quantidade. A PEC deve ir a debate na Câmara dos Deputados. E o Papa Francisco reiterou nesta quarta-feira sua firme oposição à legalização do consumo de drogas, denunciando os traficantes da morte e também o impacto do tráfico de entorpecentes no meio ambiente. O Papa Francisco mostrou mais uma vez sua firme oposição à legalização do consumo de drogas. Durante a audiência geral semanal na Praça de São Pedro, no Vaticano, o pontífice disse que é moralmente correto pôr fim à produção e ao tráfico destas substâncias perigosas. Una riduzione della dipendenza dalle droghe non si ottiene. A redução da dependência de drogas não se consegue com a liberação do consumo. Isso é uma fantasia, como foi proposto por alguns ou já implementado em alguns países. E isso é, libera e se consome mais. Si liberalizza e si consuma in più. Vários países, incluindo o Canadá, Uruguai, Malta e mais recentemente a Alemanha, legalizaram a maconha para uso recreativo. O discurso do Papa no Dia Internacional contra o Tráfico de Drogas também teve como alvo os traficantes de entorpecentes. Traficanti di droga sono traficanti di morte. Os traficantes de drogas são traficantes de morte. Quantos traficantes de morte existem, movidos pela lógica do poder e do dinheiro a qualquer preço? E a praga do tráfico de drogas, que favorece a violência e semeia dor e morte, exige da sociedade inteira um ato de coragem. Um ato de coragem. O Papa também denunciou o impacto destrutivo do tráfico de drogas no meio ambiente, especialmente na bacia amazônica. E aqui no Brasil, incêndios devastam o Pantanal brasileiro, a maior área úmida tropical do mundo. A onda de incêndios antes da época gera uma preocupação entre moradores e agricultores da região. Incêndios devastam o Pantanal brasileiro, a maior área úmida tropical do mundo, levando as autoridades a declarar estado de emergência. A onda de incêndios antes do pico da estação seca levantou o alarme para o Pantanal, que se estende até a Bolívia e o Paraguai e abriga uma rica variedade de vida selvagem, incluindo a maior densidade de onças pintadas do mundo. A situação preocupa agricultores locais. O negócio é que esse ano chegou mais cedo, né, o fogo. Chegou mais cedo a seca, ventania, calor, fogo. Geralmente chega em agosto. E a gente está no mês de junho, né? Final de junho. E já estamos vendo esses episódios aí. Às vezes pega o fogo na cerca, é caro para fazer cerca. O gado também é covarde para fogo, eles se perdem, né, no meio do fogo. Então a gente vai trazer o gado mais perto aqui da sede para tirar eles lá de perto do fogo, né? Que tentar fazer o máximo possível para destruição ser o menos possível. Na segunda-feira, o Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência devido aos incêndios florestais fora de controle no Pantanal. A medida publicada no Diário Oficial e com validade de 6 meses permite uma implantação mais rápida de novos meios para combater os incêndios, que especialistas atribuem à seca extrema, mas também à ação humana, principalmente à expansão agrícola. De 1º de janeiro a 23 de junho, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 3.262 focos de incêndios no Pantanal, 33% a mais do que no mesmo período de 2020, que foi o pior ano. Segundo dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, as chamas atingiram 627 mil hectares no Pantanal desde janeiro.
E a Rússia anunciou nesta terça-feira 25 que vai bloquear o acesso a 81 veículos de comunicação social de países da União Europeia, entre eles o site da Agência Internacional de Notícias, AFP, e também o portal para seus clientes, como parte das medidas de retaliação às restrições impostas à mídia russa. Moscou retaliou nesta terça-feira as restrições impostas à mídia russa na União Europeia. A Rússia anunciou que vai bloquear o acesso a 81 veículos de comunicação de países do bloco, entre eles o site da agência France Press e o portal para seus clientes. Na lista publicada pelo Ministério das Relações Exteriores estão veículos da imprensa espanhola como El Mundo e El País, a revista alemã Der Spiegel e a rede italiana RAI. Constam também jornais franceses como Le Monde e Libération. Em maio, a União Europeia decidiu bloquear a transmissão de 4 veículos de comunicação russos controlados pelo Kremlin: Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestia e Rossiyskaya Gazeta. Os veículos foram acusados de serem um instrumento de apoio à ofensiva de Moscou na Ucrânia. A Rússia afirmou que revisará as restrições se as sanções contra a mídia russa forem levantadas. E a União Europeia informou formalmente as negociações de adesão com a Ucrânia e Moldávia nesta terça-feira, dia 25, no início de um longo e complicado caminho que pode durar longos anos. A União Europeia lançou oficialmente nesta terça-feira as negociações de adesão da Ucrânia e da Moldávia. O processo costuma levar vários anos de acertos complexos entre os países aspirantes e as instituições do bloco em Bruxelas. A abertura de negociações com a Ucrânia envia uma mensagem de apoio a Kiev após mais de 2 anos de guerra desde que a Rússia invadiu o território ucraniano em fevereiro de 2022. O presidente Volodymyr Zelensky comemorou a iniciativa. Hoje é a abertura oficial das negociações sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia. E a nossa delegação ucraniana, representantes do parlamento, do governo, do meu gabinete, já realizaram a primeira conferência intergovernamental da Ucrânia e da União Europeia. Até hoje éramos um Estado que obteve o estatuto de candidato à adesão, mas não havia confiança total no início das negociações. Кандидата на вступ, але повної впевненості ще не могло бути. A presidente da Moldávia, Maia Sandu, também festejou, destacando que o futuro estava na família europeia, um futuro pacífico e próspero. A guerra na Ucrânia revigorou o esforço da União Europeia para trazer novos membros, depois de anos em que os países, especialmente nos Balcãs Ocidentais, fizeram poucos progressos nas suas expectativas de adesão. E o imperador Naruto e a imperatriz Masako do Japão iniciaram uma visita de estado de 3 dias ao Reino Unido, recebendo assim as boas-vindas reais do rei Charles III e também da rainha Camila. O imperador do Japão, Naruhito, e a sua esposa, a imperatriz Masako, começaram nesta terça-feira os 3 dias da visita de estado ao Reino Unido. O casal real do país oriental passeou pelas ruas de Londres em carruagens. O momento foi compartilhado pelo rei Charles, a rainha Camila e o príncipe William, tendo como destino o Palácio de Buckingham. No interior da residência oficial do monarca britânico, Naruhito pôde observar uma coleção real ligada ao Japão. Entre as peças, o exemplar de um livro assinado pelo imperador japonês quando ainda era príncipe e estudava em Oxford. A obra sobre o rio Tâmisa foi dada a Charles em 1989. Mais cedo, nesta terça-feira, o imperador e a imperatriz do Japão depositaram uma coroa de flores na tumba do guerreiro desconhecido e fizeram um tour pela abadia de Westminster. A primeira visita oficial de um chefe de Estado japonês ao Reino Unido desde 1998 ocorre durante a campanha para as eleições gerais britânicas. Uma situação incomum para uma viagem desse tipo. Alguns elementos políticos, como uma passagem por Downing Street, foram eliminadas em conformidade com as regras de neutralidade. O casal imperial chegou ao Reino Unido no último sábado. E o Jornal da Litoral vai mais uma vez para um intervalo comercial. E na volta você confere outras notícias para deixar o seu dia muito bem informado. Data Vero.
um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente Datavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto Datavero. Pesquisa de verdade. E aí, quer um gole? Não. 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 Nananina. Não! Beber e dirigir merece uma resposta seca. Não. As chuvas chegaram e com elas é preciso atenção redobrada no trânsito. Por isso, faça a revisão dos freios, limpadores e faróis do veículo para melhorar a visibilidade. E verifique se os pneus estão bem conservados. Reduza a velocidade e mantenha a distância do veículo da frente. E não se esqueça de utilizar a seta com antecedência e de ter atenção com os pedestres nas faixas. Com as chuvas, é preciso precaução. Dirija com atenção. Detran. Hoje, queremos enfatizar a extrema importância do treinamento de segurança do trabalho na área de limpeza. Este é um procedimento não apenas indispensável, mas também obrigatório para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos. A segurança no trabalho é um direito fundamental e um dever de cada profissional. O treinamento específico para a limpeza previne acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, protegendo a saúde e a integridade física dos colaboradores. Os benefícios são claros: redução drástica dos acidentes de trabalho, prevenção de doenças relacionadas, a exposição a agentes químicos e biológicos e uma melhoria significativa na qualidade do ambiente de trabalho. TV Litoral. O Nordeste passa por aqui. O premier dos Países Baixos, Mark Rutte, vai ser o novo chefe da OTAN. Ele já era o único candidato após a desistência do presidente da Romênia. A Organização do Tratado do Atlântico Norte anunciou nesta quarta-feira a designação do primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, como novo secretário-geral da entidade. Rutte vai assumir o cargo em 1º de outubro para suceder o norueguês Jens Stoltenberg. Ele recebeu o apoio de membros importantes da OTAN, como Estados Unidos e Reino Unido. Na semana passada, o único rival que permanecia na corrida, o presidente romeno Klaus Johannes, desistiu e declarou apoio ao premier holandês. Político experiente, cujo mandato de 14 anos nos Países Baixos vai terminar em algumas semanas, Rutte é visto como um líder capaz de administrar a aliança em tempos de desafios consideráveis. Como chefe da OTAN, ele vai ter um papel crucial para convencer os países da aliança a seguir apoiando a Ucrânia. A invasão russa revigorou uma OTAN que lutava para encontrar um propósito depois do fim da Guerra Fria. O maior desafio pode ser manter a união da aliança caso a presidência dos Estados Unidos volte a ser ocupada por Donald Trump, que durante o mandato foi um crítico veemente da OTAN e chegou a considerar a possibilidade de retirar o país do grupo. Rutte vai ser o 4º político dos Países Baixos a ocupar o cargo de secretário-geral da OTAN, depois de Dirk Dicker, Joseph Luns e Jaap de Hoop Scheffer. E o preço das passagens da Lufthansa vai aumentar. A maior companhia aérea da Europa justificou a medida devido ao aumento dos custos de combustíveis para atender às exigências climáticas da União Europeia. A Lufthansa, maior companhia aérea da Europa, anunciou nesta terça-feira um aumento no preço de todos os voos no continente europeu para cobrir parte dos custos relacionados às exigências ambientais da Comissão Europeia. O acréscimo vai ser aplicado a todos os voos previstos a partir de 1º de janeiro de 2025 dos 27 países da União Europeia, além do Reino Unido, Noruega e Suíça.
De acordo com um comunicado, o aumento vai ter variações em função da rota e tarifa do voo, em uma escala entre 1 e 72 euros, o equivalente a R$ 5.418 na cotação atual. A Lufthansa justificou que a companhia aérea não vai ser capaz de suportar sozinha os crescentes custos adicionais decorrentes das exigências regulatórias nos próximos anos. A empresa se refere às cotas obrigatórias impostas pela União Europeia para incorporar combustíveis mais sustentáveis para substituir progressivamente o querosene. A proporção do combustível deve chegar a 2% a partir de 2025, 6% em 2030, depois 20% a partir de 2035 e, por fim, 70% em 2050. A produção destes combustíveis ainda está em fase inicial e, devido à baixa disponibilidade, o preço ainda é de 3 a 5 vezes superior ao do querosene. A Tim Lawrence, marido da princesa Anne, irmã do rei Charles III, disse que sua esposa está bem após uma visita ao hospital onde ela se encontra em recuperação de ferimentos leves e também de uma concussão cerebral provocados por um acidente que teria sido causado por um cavalo. A princesa Anne se recupera bem. Foi o que atestou Tim Lawrence, marido da irmã do rei Charles III, nesta terça-feira. Ele esteve no hospital onde ela se recupera de ferimentos leves e uma concussão cerebral. Uma fonte da equipe médica da princesa teria dito que o acidente foi causado por um cavalo. Em um breve comunicado, o Palácio de Buckingham anunciou na segunda-feira que a princesa de 73 anos, muito popular na Inglaterra, tinha sido internada após um incidente na casa de campo de Gatecombe Park. Localizada no condado de Gloucestershire, sudoeste da Inglaterra, Gatecombe Park é a casa de campo de Anne, uma apaixonada por equitação. Os compromissos oficiais da princesa programados para esta semana foram cancelados por recomendação dos médicos. Anne, que competiu nos Jogos Olímpicos de Montreal em 1976, assumiu mais compromissos oficiais nos últimos meses, enquanto o rei e a princesa Kate realizam tratamento contra o câncer. E o Jornal da Litoral desta quarta-feira vai ficando por aqui. A todos o nosso muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Continue nos assistindo. Fique agora com a Sessão Heróis. Em seguida, às 5 da tarde, Cidade Urgente, segunda edição. Logo após, tem o Natal News na apresentação de Michael Nascimento. E ainda hoje, às 7h20 da noite, você tem um encontro marcado com o RN Debate, na apresentação de Douglas Fabiano e Lani Soares. Uma ótima tarde para você. Próxima edição amanhã, às 14 horas. Fiquem todos com Deus e até lá.